Olá, vamos continuar aqui falando de ideias e oportunidades, né? Lembre que eu falei para você que a oportunidade importante para o empreendedor é a oportunidade realizada, que a ideia está no campo dos sonhos, está na sua cabeça. Enquanto isso não for planejado e colocado em prática e buscar o resultado aí positivo, não serve para nada, né? Como eu disse, alguém pode se adiantar em relação a você, ter a mesma ideia. Lembra que eu falei também do timing da ideia? Que você precisa colocar essa sua ideia em prática no tempo certo, no momento certo, não perder esse tempo, porque às vezes uma outra pessoa pode vir e passar na sua frente, né? Ou pode ficar uma ideia excelente, mas desatualizada no momento em que você quer colocar em prática. Então, aquele momento em que você coloca em prática vira o momento da oportunidade, a oportunidade realizada. E eu dizia para você, não se subestimar, para você se inspirar nos grandes empreendedores. Veja aí as histórias, né? Leia as histórias dos grandes empreendedores, veja que eles têm muita coisa em comum, que é a ideia que tiveram, a inovação, né? A variedade, a agregação de algum valor nessa ideia, em alguma coisa que já existia, o tempo que eles levaram às vezes para colocar aquilo em prática e para ter sucesso, e que isso é absolutamente normal, pode acontecer também com você. Não copie somente, faça melhor. Veja uma ideia que já existe e o que você pode agregar de melhor para que as pessoas usem esse produto, esse processo, né, usufruam de uma maneira mais adequada. Falamos de misturar os conceitos, lembra? Eu disse para você que eu coloquei uma linha de atendimento de uma companhia aérea como modelo dentro de uma linha de atendimento hospitalar. Então, a gente pode se inspirar nos outros, a gente pode copiar, mas colocar de uma maneira mais adequada dentro do nosso próprio negócio. Então, precisa inovar o suficiente. Deu bastante certo naquela situação. E resolva problemas. O mundo corporativo quer a resolução de problemas. Então, se você é um intraempreendedor, pense nisso. Olhe para a sua empresa, para a empresa onde você trabalha, eu estou dizendo sua empresa, mas a empresa onde você trabalha, e veja que soluções você pode agregar. Quais são os problemas diários que acontecem no seu setor, nos outros setores, num outro setor que afeta o seu setor, né, em relação aos clientes que você atende, e o que fazer. Tem uma historinha interessante, que até eu fiquei sabendo que era uma história verídica, porque eu tive uma aula com um professor de empreendedorismo, o professor Rocha, que deu aula aqui para mim na Ítalo, e que disse o seguinte, que essa história é verídica porque ele trabalhava e conhecia o dono dessa empresa. Então ele trabalhava lá em Franca, ele é consultor do Sebrae, estava desenvolvendo lá toda uma ação de empreendedorismo, e o dono de uma das fábricas chamou, ele precisava promover um novo diretor, porque o diretor, um dos diretores, não me lembro se ele é diretor financeiro, enfim, ele estava para se aposentar. Então ele chamou 2 gerentes que ele tinha de áreas distintas e disse para os 2, eu vou dar uma tarefa para vocês e aquele que me trouxer a melhor solução, veja, ele tinha um problema, então aquele que me trouxer a melhor solução vai se transformar no novo diretor daquela determinada área na empresa. E qual foi a tarefa que ele deu? Ele disse para os 2, bom, quero vender sapatos, quero exportar sapatos, os nossos sapatos, para a Índia. Então, eu quero que vocês viajem para a Índia e façam contatos lá, vejam qual é a possibilidade da gente fabricar sapatos no Brasil e mandar sapatos para a Índia, vender sapatos lá. Muito bem, e os 2 foram. Alguns poucos dias depois, um dos funcionários, dos gerentes, entrou em contato e disse, olha, chefe, vamos abortar a missão. E o presidente, falou, o dono da empresa, né, falou, mas como assim abortar a missão? Ele falou, não vai funcionar, nós não vamos conseguir vender sapatos aqui. A Índia não é um bom campo de vendas, esse produto não é de interesse aqui nesse local, nesse país. Ele falou, mas como assim? Ele falou, não, veja bem, em poucos dias aqui eu observei o seguinte, é uma questão cultural, as pessoas aqui não usam sapatos. Então não adianta vir oferecer sapatos para um povo que culturalmente não usa sapatos, né? Nós vamos perder dinheiro aqui, vamos procurar
outras áreas, né, no mundo, outros países, outras localidades, para onde possamos exportar esses nossos sapatos. Muito bem. O presidente falou, então, ok, né, retorna e vamos aguardar o segundo gerente, quais são as impressões dele sobre essa ideia. Demorou mais alguns dias para que esse outro gerente entrasse em contato. E quando ele entrou em contato, o que ele falou? Atenção, seu presidente, se prepara porque nós vamos ficar milionário vendendo sapatos na Índia. O cara levou um susto, falou, mas como assim? O outro tinha dito para ele que ninguém ia usar sapato naquela terra. E esse gerente falou, chefe, é o seguinte, olha, eu já andei por aqui, conversei com o pessoal aqui responsável, né, prefeitos, pessoal aqui da política, tudo. Falei da importância do uso do sapato para essas pessoas, que eu sei que é uma questão cultural, mas a gente tem a questão da saúde, a gente tem a questão do risco, né, das crianças, de pisarem em coisas indevidas, da transmissão de uma série de doenças, né, através do pé descalço. Está todo mundo interessado nos nossos sapatos. Eu, inclusive, consegui fazer alguns acordos até para que a gente construa uma fábrica aqui, porque aí a gente vai gerar empregos. E aí eles ficaram mais interessados ainda, né? E já conversei com diversos comerciantes que falaram que se nós produzirmos, trouxermos os sapatos, enfim, eles vão vender sapatos sim, porque as pessoas vão acabar se acostumando à ideia de usar o sapato, vendo o quanto isso é importante. Olha lá a transformação da ideia para a oportunidade. E veja, quem você acha que conquistou a vaga de diretor? Claro que foi o segundo, né? Existia uma ideia pré-concebida por parte do dono daquela empresa e ele enxergou naquilo a oportunidade. Enquanto o outro disse, nós não vamos vender sapatos, né? É embarcar numa furada. O segundo enxergou naquilo a oportunidade e já começou a realização. Contatos, networking, conversar com as pessoas, dizer qual a importância daquele produto. Às vezes a pessoa, o cliente, nem sabe o quanto ele precisa daquilo. É você quem vai convencê-lo daquilo. Lembra que a gente falou também, lá nas características empreendedoras, a questão do poder de persuasão? Então, você muitas vezes vai convencer o seu cliente da importância daquilo lá. Mas essa é a questão da oportunidade. Começar já a colocar em prática essa ideia que você tem, né? Ver qual é a melhor maneira de executar isso na prática e assim você chega a essa condição de sair da ideia que é só uma ideia. Porque ideia todo mundo tem. Meu amigo, minha amiga, ideia todo mundo tem. Muitas pessoas talvez já tenham tido a sua ideia antes. Lembra, eu falei do caso do Robson Shiba, né? Que muitas pessoas tiveram aquela ideia, mas não colocaram em prática. Muitas pessoas vão gostar da sua ideia e vão te copiar também, quando você colocar em prática, mas as ideias precisam ser validadas e precisam evoluir sempre. E rápido. No mundo em que nós vivemos, né, com essa globalização, com essa influência dos meios de comunicação, onde um pensamento acontece aqui e praticamente ao mesmo tempo ele pode ser colocado numa região totalmente oposta à criação daquela ideia, você tem que ser muito rápido, né? Você tem que então diferenciar bem essa ideia de oportunidade e montar o conceito do seu negócio. Tem que começar a pensar em como você vai montar, em como essa oportunidade vai definir a sua percepção de que existe um número grande de pessoas possuindo aquela necessidade que você enxergou, né? Então pense nisso. Quando você tiver uma ideia, leve o seu pensamento para essa condição. Quantas pessoas, qual é o número de pessoas que pode precisar disso que eu estou falando, né? Que possui a necessidade disso que eu estou pensando nesse momento, né? Dessa ideia que eu estou tendo aqui. Como é que você vai identificar, então, essa oportunidade? Identifique problemas, necessidades dos seus clientes. Eu vou sugerir para você assistir um vídeo, falando aqui de oportunidades, assista o filme Piratas do Vale do Silício. Ele conta a história, a parte do início da história, né, do Bill Gates e do Steve Jobs, e é um momento muito interessante e pouco conhecido da maioria de nós, porque é lá quando eles são
alunos de faculdade ainda, né, conta um momento um pouquinho anterior de todo aquele sucesso estrondoso que eles fizeram, quando eles eram simplesmente alunos de faculdade como você. E eles identificaram problemas e necessidades e transformaram, né, o mundo da tecnologia e conseguiram amealhar as fortunas que eles têm e que o outro teve, né, porque o Jobs a essa altura já faleceu. Mas no começo desse filme tem uma cena onde o Gates, ele está junto com 2 colegas dele de faculdade, com o Paul, não vou me lembrar o nome agora do outro colega dele, mas eles estão os 3 lá tentando vender uma ideia, né, que eles têm para uma empresa lá de informática. E ele fala justamente sobre isso, sobre fazer o cliente enxergar às vezes uma necessidade que ele tem que ele nem imagina que ele tem, né? E transformar isso na oportunidade da sua vida. É muito interessante, uma cena que se passa logo no comecinho do filme e que ele acaba convencendo pelo poder de persuasão aquele cliente a comprar aquele produto dele, do qual ele na verdade nem dominava muito bem ainda no começo, era uma ideia, mas rapidamente ele fez o quê? Junto com os colegas, ele transformou isso em oportunidade porque ele planejou, colocou em prática, montou lá todo o processo e foi levar para a empresa verificar. Então, identifique seus problemas e suas necessidades. Estude os setores econômicos, né? O que está acontecendo na economia, todos os setores. Você vai precisar de gente para fornecer para você, você vai precisar produzir, você vai precisar distribuir este material, esse produto, esse serviço. Quais são os mercados? Aonde você vai inserir esse seu produto, né? Para que tipo de cliente, qual é a concorrência que você tem. Eu vou falar de concorrência, outro dia eu passei aqui numa rua próxima, a rua Alexandre Dumas, deu uma passadinha lá, caminhe por lá, lembra que eu falei que você tem que andar, hein, empreendedor, você tem que sair aí dessa cadeira que você está sentado. Então eu vinha descendo ali de carro aquela rua Alexandre Dumas, que é aqui pertinho, e de repente eu comecei a prestar atenção que em todas as quadras, aquela rua deve ter entre 8 e 10 quadras, em absolutamente todas as quadras, do começo até o final daquela rua, tem negócios relacionados na área da saúde e beleza feminina. Cabeleireiro, depilação, manicure, ginástica, enfim, deve ter 2 a 3 negócios por quadra de cada lado da rua. Você fala, mas possível? Então, se você contar lá, vamos dizer que tenha 8 quadras, 3 negócios em média de cada lado, 3 vezes 8, 24, mas dá muito negócio. Eu falo, não é possível, numa rua que nem é tão extensa, essa concorrência absurda, todo mundo vai conseguir se manter. Por que estão todos abrindo esse negócio lá? Provavelmente identificaram ali um mercado potencial de clientes, né? Existe ali uma demanda grande, a região ali é uma região de empresas, muitas mulheres trabalhando por ali, mas também é uma região residencial com muitas mulheres, né, morando ali. Identificaram que as mulheres, elas podem até parar de gastar em determinadas coisas, mas para cuidar do corpo, né, dessa aparência física, toda mulher está muito preocupada com isso, então ela gasta mesmo dinheiro com isso. E talvez até essa rua se transforme, como a gente tem outras ruas aí, talvez essa rua se transforme numa rua, a rua da beleza aqui da região, dessa região aqui da Zona Sul. Agora, todos vão continuar lá? Será que se a gente passar daqui a um ano, a gente vai encontrar todos esses mesmos negócios ali? E será que dá mesmo para conviver? Vamos dizer que a gente passe lá e encontre daqui a um tempo esses negócios e fale assim, bom, mas tem 20 salões de manicure. Vamos pegar só a questão da manicure. Tem 20 manicures ali naquela rua. Por que uma pessoa vai numa e não vai na outra? Essa questão da concorrência é importante, né? O que você faz de diferente que o seu cliente não faz, que o seu concorrente não faz e que para o seu cliente pode fazer a diferença? Talvez, eu, por exemplo, eu sou uma cliente que, quando eu vou em salão, fazer unha, fazer cabelo, enfim, eu não gosto de bater papo, hein? Já vou dizer para vocês. Eu gosto de ficar em silêncio. Porque eu já dou aula o dia inteiro, eu já falo com pessoas o dia inteiro. Então, quando eu tenho condição, eu quero ficar em silêncio. Então, que salão que eu vou? Em salão silencioso. Eu só quero escutar o barulho do secador.
eu não quero bater papo com a cabeleireira, eu não quero escutar as últimas fofocas da manicure. Eu tenho que achar um salão onde isso aconteça, que é o salão que eu frequento. Então, talvez tenha um salão onde faça uma unha artesanal diferente, mas isso não é importante para mim. O importante para mim é o momento de relax que eu tenho de ficar meia hora, 40 minutos fazendo a minha unha em total silêncio, de olho fechado, sem ninguém conversar comigo. É o meu tipo, né? É assim que eu sou e eu consegui encontrar um local que atende a essa minha demanda. Então, esses negócios podem perfeitamente coabitar, né? Conviver ali nessa rua durante muito tempo, desde que você encontre, né? Veja essa sua ideia, essa oportunidade, desde que isso atenda a um cliente específico, a muitos clientes, né? De preferência, porque você não vai viver de um único cliente. Mas você tem que ver o que é que os outros já estão fazendo e que você poderia fazer diferente e que talvez seja um anseio daquele cliente. Estude então o perfil do seu público, o estilo de vida, os hábitos dessa pessoa, né? Observe as tendências. Vamos voltar à questão da manicure. Agora a gente tem as unhas desenhadas, as unhas postiças, as unhas com decalque, enfim, tantas coisas. A variedade de esmaltes que a gente tem dentro, né, desse negócio. Não dá para você ficar numa era anterior, né? Onde a mulher fazia um determinado tipo de unha, um formato, onde era um sistema muito simples inicialmente. Hoje em dia, fazer as unhas pode se tornar um processo bastante complexo, bastante demorado. Então você tem que estudar, né, tudo isso, as tendências, quais são as tendências do mercado, para adequar ao seu. E estabeleça uma rede pessoal de relacionamentos, né? Você precisa conversar com os outros que também, até mesmo com o seu concorrente. Seu concorrente também vai ter que fazer parte da sua rede de relacionamentos, né? Às vezes a concorrência serve para alavancar um negócio para vários negócios, para vários empreendedores diferentes. Se a gente pegar a rua, vamos pegar a rua José Paulino, lá no Bom Retiro, que é uma rua onde a gente só tem comércio de roupas, né? Existe, por exemplo, a associação lá dos produtores, dos fabricantes. Então, eles são todos concorrentes. A gente deve ter lá, não sei, não vou saber precisar para você, mas no mínimo umas 300 lojas, uma ao lado da outra, muitas vendendo artigos muito parecidos, né, para um público feminino, para o público infantil, quer dizer, vendendo, né, produtos bastante similares, são concorrentes, mas eles têm uma associação, onde eles se conversam, onde eles estabelecem uma rede de relacionamentos. Por quê? Porque também precisa existir regras dentro dessa própria concorrência. E às vezes, hoje ele é seu concorrente, amanhã ele é seu parceiro, né? Ele pode ser seu concorrente numa determinada situação, mas ele pode ser seu parceiro numa outra situação, né? Às vezes eles precisam de benfeitorias naquela rua. Então, um único empreendedor questionar a necessidade de um farol, de uma faixa, de bancos, de segurança junto à prefeitura, não vai ter voz. Mas todos esses empreendedores em conjunto, então nesse momento eles viram parceiros, e por isso que é importante a rede de relacionamentos, eles podem pleitear condições que vão ser importantes para todos aqueles negócios, que vão ajudar todos aqueles negócios a serem mais sustentáveis. Então, a sua rede de relacionamentos também tem que contemplar o seu concorrente, o seu vizinho. Ele pode ser importante para você. Como é que você avalia a sua oportunidade de negócio? Então, gaste um tempo avaliando aí a oportunidade que você tem, né, e os objetivos. Faça uma adequação daquela ideia que você teve ao atual conceito do seu negócio. Uma adequação também à sua visão pessoal. Lembra que eu falei para você que você tem que amar, ter paixão por aquilo que você faz, né? Então, a sua visão pessoal, claro, também tem que estar inserida. Tem que ter a visão do seu cliente, a visão da tendência, da atualidade, mas também a sua própria, né? Como é que você se coloca dentro disso e transforma esse negócio em algo que te dê prazer, que ofereça o atendimento para o seu cliente, em alguma necessidade que ele tem, mas que também atenda o seu prazer. Identifique talentos, habilidades que você possa ter em relação aos seus objetivos. Identifique os riscos e as recompensas para essa ideia, para essa oportunidade que você está tendo. Quais são os riscos que você vai correr? Qual é a dificuldade dessa jornada? Mas o que é que você consegue lá no final? Porque às vezes vai recompensar tudo. O seu esforço, as suas horas não dormidas, o seu excesso de trabalho, o seu cansaço, a recompensa que vem no final, o seu negócio dando certo,
uma promoção dentro da empresa onde você está trabalhando, isso é uma recompensa que compensa, paga tudo isso, né? Todo esse trilhar da montanha, lembra que eu falei da escalada da montanha? Então, essas recompensas, né, vão aliviar toda essa sua escalada, vão compensar as dificuldades da sua escalada. Tem a capacidade de estabelecer uma vantagem competitiva, nós falamos. O que você vai ter de diferente, se você for lá agora naquela rua Alexandre Dumas, colocar mais lá um salão de manicure, qual vai ser a sua vantagem competitiva? O preço? A execução dessa unha, que talvez seja feita de um modo melhor, a forma como você vai tratar o seu cliente, as instalações, que de repente vão oferecer uma comodidade maior para a sua cliente, o estacionamento, que muitas lá não têm estacionamento, pode ser, né, um fator importante. Eu já tentei várias vezes ir ali fazer minha mão num momento de necessidade e o único local onde eu consegui entrar e fazer minha unha foi no final da rua, ali dentro de um supermercado que tem no final daquela rua, porque tem estacionamento fácil. O resto eu tenho que ir para uma rua adjacente, largar o carro, andar, às vezes está chovendo, essas coisas todas. Então, de repente pode ser um motivo até pelo qual o cliente te escolhe. Todos estão fazendo a unha, mas aquela tem estacionamento, eu vou naquela lá. Então, estabeleça a sua vantagem competitiva. Longevidade da sua oportunidade. Né? Nós vamos falar mais para frente um pouquinho das startups, e as startups... Peraí. Puta, sacanagem. Foi meio de... Nós vamos falar então mais para frente sobre as startups e a gente vai falar dessa questão da longevidade do negócio, né, que está inserido dentro dessa questão das startups. Quanto o seu negócio consegue ser sustentável, atingir o maior número possível de pessoas e de um modo bastante sustentável. E o potencial de crescimento que você pode ter. Né? Dá para crescer esse negócio cada vez mais? E você pode crescer de diversas maneiras, crescer no local que você está, revender essa sua ideia, você pode fazer franquias disso, você pode ter inúmeras sociedades, enfim, existem inúmeras maneiras. Nós vamos reforçar essa questão da identificação da oportunidade, de você pensar numa ideia, colocar essa ideia em prática, enxergar o quanto aquilo realmente é viável, planejar e colocar em prática, e vamos passar para a segunda etapa dessa aula, quando nós vamos falar do segundo item aí dentro do processo empreendedor. Vamos começar a falar sobre a modelagem de um negócio. Né? Então vamos falar sobre as informações necessárias, o que você vai precisar validar antes de produzir um produto, de produzir um serviço. Vamos procurar pensar sobre os problemas que você vai ter, os clientes que vão ser clientes desse seu negócio e sobre a solução que você vai apresentar. Nos vemos no próximo encontro. Até lá!